Joãozinho, abre a câmera aí que hoje eu estou recebendo Rafa Souza, direto da cidade de Imbituba para o TV Sul Mulher. Bom dia, meu amor. Bom De dia, novo? Jô. Bom dia a todos. Já tomamos café da manhã juntos, já batemos papo. Fizemos nossos rituais matinais, Nossos rituais, que ancoram, né, a nossa meditamos, energia durante o bem. dia. Ai, coisa boa. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma honra imensa estar aqui com você nesse programa que traz essa energia, essa conexão, esse acolhimento. Quem diria, né, Rafa? Quando a gente se conheceu, né? E que um dia estaríamos aqui trazendo a tua história, né? Para que as pessoas conheçam. Eu sempre digo aqui que eu gosto muito de compartilhar a história das pessoas, né? Quando as pessoas se disponibilizam a compartilhar suas histórias, porque através da história das outras pessoas a gente pode perceber, poxa, eu também passei por isso, ou eu também estou passando por isso. Então, se aquela pessoa ressignificou, eu também posso. Então, as nossas histórias sempre são, talvez, pontes para que alguém, né, encontre um caminho também. Então, quero inicialmente te agradecer pela tua disponibilidade de vir se vulnerabilizar, que é a palavra que eu tanto tenho usado e que é importante, né? A gente abrir, né, quem a gente realmente é, sem medo de julgamentos, de preconceitos, porque isso também aqui no TV Sul Mulher não rola, né, meus amores? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da história do Rafa. O Rafa, quando eu conheci ele disse, o que tu faz? Eu sou groomer. 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 Eu disse, o que é groomer? Nunca ouvi falar disso. Groomer é quem faz, né? Quem deixa os pets assim com cara de... Cabeleireiro de cães. De cabeleireiro de cães, olha. E eu disse, uau, que máximo. E o Rafa tem, basicamente, desde adolescente, né? Tu entrou nesse ramo, tu estava me contando 17 anos. ontem, desde os 17 anos. São 24 anos de profissão. 24 anos deixando os cachorrinhos e gatinhos também? Também. Só cachorros? Cães e gatos. Cães e gatos. Com foco em pequenos porte. Pequeno porte. Então deixa eles belíssimos. E o fato de cuidar da estética é cuidar da saúde, é uma prevenção. Tá. Então, meu serviço sempre foi direcionado ao bem-estar animal. Tá. Tanto porque foi eles, né? Quando eu mais precisei de uma mão, foi eles que me deram uma pata. Eles que me seguraram. Uau! Gente! Que incrível! Então, honrar, trabalhar com eles foi um aprendizado imenso. Então... E olha, gente, como é a questão da energia, né? Porque a Sol, vocês sabem, né? Vocês conhecem aqui as histórias das minhas cachorras. A Sol é uma cachorra temperamental, mal-humorada, não gosta de qualquer pessoa e ela morde mesmo se ela não gostar. E ela se encantou pelo Rafa, ficou amicíssima do Rafa. E como é a energia, né? A energia, a frequência Eles já que a gente sabem, emana... essa pessoa gosta de bicho. Maravilhosos seus pets. Muito bom. Então, o Rafa ainda trabalha, né, com os pets, mas está, neste momento, fazendo uma transição de carreira, porque a vida dele deu uma reviravolta. Uma reviravolta, né? Começamos por onde, Rafa? O que aconteceu na tua vida? O que aconteceu na minha vida? Durante muitos anos, eu segui um padrão da sociedade, um padrão familiar, Tá. Onde eu vivia aquele círculo constante, né? Como se diz, aquela roda de samsara, aquele círculo repetitivo. Tá. E chegou uma fase da minha vida que eu disse que não tinha sentido mais a vida. Eu já estava 5 anos com uma psicóloga, eu aprendi a ter agilidade emocional, mas tinha algo dentro de mim que não era olhado. E eu precisei olhar para essa sombra dentro de mim. Tu teve, assim, depressão, alguma coisa assim? Tive depressão. Tá. A minha cachorrinha Lady Marie,
Ela tem 12 para 13 anos. Eu não queria mais pet e ela me adotou. Eu trabalhava numa clínica veterinária e nesse momento, com esse cãozinho, ele me auxiliou a sair de uma depressão. Onde eu fui entendendo alguns movimentos já nessa época, por estar bem no fundo do poço. Tu considera que tu chegou no fundo do poço, emocionalmente? Emocionalmente. E o que esse fundo do poço fez com a tua vida? Que caminhos que fugas, né? Ele me levou para a densidade, né? As energias negativas mesmo, né? Que quando você não entende o que você tem dentro, que quando você, no meu caso, né? O que eu conto aqui é sobre mim. Sim. Né? Sobre minhas experiências, não trago nenhuma verdade, mas trago uma realidade de um ser humano nessa dimensão aqui, nesse plano, né? E eu comecei a ter lembranças, alguns anos atrás, há uns 2 anos, de traumas. E tipo assim, isso foi real. E comecei a procurar outros métodos para me poder identificar. E essas fugas me levaram a anestesiar com noitadas, com bebida alcoólica, drogas, né? Eu me anestesiava para esconder, porque era algo que era um tabu a ser falado. Era algo que, se você falasse, era como se você estivesse fazendo drama ou vitimismo. E eu entendi que eu não era isso. Mas para não falar e não gerar isso, porque às vezes a roda onde a gente está, de pessoas, o nosso convívio... Não está aberta. Não está aberta. Então, tu se sente um peixinho fora d'água em como poder saber nadar. Sente excluído ou não sabe para onde correr. Então fica ali vivendo com aquelas dores. Exato. E quando você está nesse patamar de você não ter esse entendimento, você sente a necessidade de ser pertencente. No meu caso, então eu tinha que me submeter a certas fases da minha vida, aquele padrão, para me sentir pertencente, me sentir desejado, me sentir amado, né, querido. Mas que traumas foram esses? Tu quer falar? Posso falar, é permitido. O primeiro trauma que foi revivido na minha vida, que eu fui a fundo, foi assédio, abuso e violência sexual, quando criança. Quando criança. Isso. O meu primeiro contato... Mas tu tinha essas memórias, ou não? Tinha as memórias. Tinha as memórias. Tinha as memórias. Cresceu com essas memórias. Elas ficavam, tipo, encapsuladas... Eu não quero ver, não... Encapsuladas ali. Então, quando dava os gatilhos, elas se manifestavam. E eu não olhava para elas. Por causa de todo o padrão de não falar, ainda mais sendo homem. Que é... Eu honro o masculino. Vergonha, culpa, medo de tanto de pela minha orientação sexual hoje também, isso tudo influencia. Né? Então, durante... Cresceu calado. 36 anos, eu carreguei isso calado. 36 anos. E aí o buraco foi crescendo. Exato. O buraco foi crescendo. E aí, pra onde quanto a mais gente cresce, vai quando o trem tá ruim, né, minha gente? Para o álcool, para droga, para alguma coisa que nos anestesie e nos tire daquela sensação de... O que adianta também eu estar aqui nessa vida? Exatamente. Essa vida é tão cruel. Qual o sentido de estar aqui se tu não sente amor e nem prazer nessa vida? Não te sente amado, não te sente pertencente, não te sente... Exato. Sente um excluído, né? Nossa. Tipo, porque eu... Eu tentei suicídio 3 vezes, né? 16 e 17 anos. Por causa desse peso, dessa angústia de ter algo dentro de mim, porque eu me sentia sujo. Eu me sentia sujo, eu me sentia nojento. Entende? E isso me causou muita repulsa comigo. Né? Desencadeando, quando eu conheci o mundo, a bebida, a droga e as noitadas. Que era anestesia. Então eu nunca fui uma pessoa do mal, de fazer mal para os outros. Eu fazia mal para mim. Só que o mal que eu fazia para mim, ele reverberava, ressoava em pessoas, principalmente que me amam. Que é
minha família. E eu posso dizer basicamente assim, minha mãe é assim é o meu tudo, né? A minha irmãs, né? Que eu tenho irmãs, parte de mãe, parte de pai. Mas a minha mãe e a minha irmã ali eram a cerejinha do meu bolo, são a cerejinha do meu bolo. E elas que acabavam sendo impactadas Exato. por esse Rafa ainda Um Rafa destrutivo, né? destrutivo. Eu altamente me destruí. E nesse período, como que era na tua vida ou na tua família a questão assim da espiritualidade? Tu era de alguma forma assim conectado com alguma igreja, alguma religião, alguma coisa assim? A minha Tu tinha fé família, dentro de ti? eu fui criado, né, pela minha mãe. Ela teve os seus relacionamentos, mas ela sempre foi que ali trouxe, né? Então a minha mãe, ela não tinha uma religião específica. O Tá. bairro onde nós morávamos eram católicos. Tá. Então eu fui criado, né? A minha base de início foi católico, mas a minha família toda Assembleia de Deus e Testemunho de Jeová. Né? Então tinha essa conexão Nesses universos. nesses universos, Tá. exatamente. Então tinha muita intolerância religiosa, Tá. né? Então em relação a outras religiões, né? Cresci escutando, mas nunca não via com esse ângulo deles. É igual a minha mãe dizia, né, gente? A minha mãe dizia assim: a nossa igreja é a certa, as outras estão erradas. Ai, que loucura, né, gente? A E gente sendo que cresce todos, ouvindo essas coisas, sendo que misericórdia. todos eram o mesmo Cristo, né? O mesmo Jesus, o mesmo Deus. Como que pode, né? Coisa Aham. louca. Ainda bem que a gente hoje tem outro entendimento, né? Bom, aí nessa vida, essa vida de nas drogas, no álcool, se anestesiando, não se entendendo, sentindo esses vazios, né? Isso durou quanto tempo? 25 anos. 25 anos. Droga foram 16. Alcoolismo e pornografia 25. Porque tudo sexualmente gerava para isso daí. Tudo para satisfazer essa necessidade de se esconder de alguma forma, de se sentir algo. Nessa época, assim, tu imaginava ter uma vida diferente, transformar a tua vida, mudar a tua vida, ou tu pensava, a vida é isso aí, vai ser isso aí? Era uma utopia, mas eu pensava. Pensava de alguma forma? Pensava, mas não sentia merecedor ou capaz de alcançar. E quando que tu procurou uma psicóloga? O que te levou a procurar isso? Foi após um relacionamento abusivo, eu procurei uma psicóloga porque eu não, literalmente, eu não tinha mais gosto pela vida. Mas por amar muito a minha mãe, eu não me entreguei por ela. Aliás, vamos mandar um beijo pra ela, né? Dona Ah, Custódia, tá. te amo, Dona Custódia. Oi, dona Custódia. Depois vou mandar a receita do bolinho que eu fiz pra ele, tá? Que ele amou. Ah, ela vou pediu mandar, mesmo. Eu vou mandar pra senhora. Mandei a foto pra Olha, ela. bolo é tão fácil de fazer, gente, que tenho até vergonha de contar. O nome do bolo é bolo apressado, tá? É um bolo de polvilho, ficou maravilhoso. E olha, o Rafa chegou lá em casa o quê? Sábado, umas 8h30, né? Não, E umas acho que 9 era horas. umas 9, 9h30. E eu tava agoniado, porque pro bolo ficar pronto, no fim deu tempo, deu tudo certo. Beijo, dona Custódia, eu cuidei bem do seu filho, tá? Bem, pela mãe, eu busquei ajuda. É isso? É exatamente isso. Pela minha mãe. É onde eu trabalho muito hoje nos meus traumas, né? E também o apego e o desapego aqui. Vou dizer que é uma dor que só quem tem esse sentimento identifica-se com ele. Qual é o apego? É o apego de crescer com a minha família, minha mãe, minha irmã, e com aquela mentalidade, aquela crença que é só nós, a nossa família pequena, e de ver a idade passando, a minha irmã com câncer, as duas ali,
e se sentir que aquilo tá acabando e que eu vou ficar sozinho. E sabendo que não tinha propósito de vida, que graça tem estar aqui sem elas. Entendi. Essa foi a dor. Muito bem. Aí tu foi para psicóloga. E teve resultado, começou a mudar as coisas, tu começou a ver as coisas de uma forma diferente? Comecei, me auxiliou muito na questão de entender um pouco mais os sentimentos, Tá. de trazer agilidade emocional para certos movimentos que aconteciam. O que é agilidade emocional? Eu não ficar preso em alguns determinados sentimentos que eu poderia ficar meses, dias. Ficar lá preso naquele sentimento. Isso, naquele ciclo vicioso lá, repetitivo de pensamento. Aquele padrão. Aquele pensamento negativo quando vem e não sai da tua cabeça? Sim. Eu era uma pessoa que acontecia muito isso. Olha, eu era. Olha aí, ó. As palavras, hein, gente? As palavras têm muito poder. Aliás, hoje nós estamos um dia aí energeticamente bem poderoso, tá? Ó, cuidado com a linguinha aí que o universo está manifestando hoje, assim, ó. É bala. Muito bem. E aí tu começou a fazer pequenas mudanças. Sim. Nesse tempo eu já senti que eu precisava de ajuda e a ajuda era algo diferente. Tá. E quando eu comecei a procurar psicóloga, aquela coisa assim, isso é coisa pra louco. Tá ficando louco? Mas eu sabia que tinha algo dentro de mim. Então, durante 5 anos, eu tive esse acompanhamento, uma pessoa incrível que direcionou muito vários pilares da minha vida, pessoal, profissional, familiar. E eu consegui, criar ali um alicerce onde eu pudesse começar a lapidar. Mas chegou num determinado ponto que eu senti que faltava algo a mais. Que ele não fluía mais, que estacionou ali. E nesse período, porque eu quero voltar nesse ponto da espiritualidade, gente, porque assim, eu acredito muito, e eu ouvi isso também uma vez de um professor meu, que é assim, ó, quando a vida da gente está uma bagunça, né, pergunte-se assim, onde está a questão espiritual na vida dessa pessoa, né? Porque quando a gente tem essa fé, esse sentimento, essa presença do divino, a gente vai encontrar um caminho, né? Vai. Não é aquela coisa de rezar só quando a coisa está apertada, né, minha gente? Né? De vez em quando é assim que acontece. Né? O trem apertou, daí a pessoa vai, ai meu Deus, me ajuda. Depois esquece de agradecer. Mas é ter uma vida espiritual. Tu foi criado ali dentro daquele movimento do católico, também evangélicos e tal, mas tu tinha conexão, não tinha, durante esse teu período da vida, assim? Tive conexões, né, porque querendo ou não fazia parte daquele padrão. Tá. E tu ia à igreja, vamos dizer assim. E eu honrava muito porque eu sempre me conectei muito com a história de Jesus Cristo. Tá. Jesus Cristo sempre, desde sempre, até hoje, nesse momento atual aqui agora, ele sempre foi a minha âncora de estar me segurando literalmente pela mão, né, em todos os movimentos. Né? Então, mesmo quando eu me afastei de tudo, porque eu quis ser pertencente a uma igreja, porque para mim isso... A um grupo. A um grupo. Isso para mim, pela minha mentalidade da época, era o que me salvaria, que mudaria. Mas a minha orientação sexual nunca era vista com esses olhos por eles. Sofri muito com isso, muito mesmo, assim. São histórias que a gente passa, onde muitas vezes começam a gente frequentar e começam a dizer: tu precisa mudar isso, tu não pode mais fazer isso, tu não pode usar isso. E são coisas que são intrínsecas minhas, dentro de mim, que quando eu começava a fazer isso, começava, tipo, não é certo isso. Isso, pra mim, eu sentia que já era a minha essência. Perfeito. Aí, chegou um momento, fez todo o teu trabalho com a psicóloga, te ajudou,
Mas tu chegou a sair das drogas? Não. Não. Ficava, eu o trabalho com a oscilava. psicóloga te dava um amparo emocional. Assim, para te lidar com aquelas dores. Exatamente, exatamente. Mas as dores continuavam lá. Exato. Elas não eram curadas. Tá. Elas eram tipo, sabe quando tu toma determinado tipo de anestésico. Um anestésico, um remédio para aquilo ali? E ele só mascara, ele só vai criar aquela superfície. Tem dor de cabeça, tem dor de cabeça, tem dor de cabeça. Fico tomando analgésico e não vou lá ver a raiz dessa dor de cabeça. Exatamente. Aí eu tive um acesso um dia quando eu saí para uma festa e bebi, usei drogas, aconteceu umas situações assim desagradáveis, densas. Eu cheguei no outro dia e olhei para mim mesmo, olhei para o espelho. Eu nunca fui de me olhar no espelho, né? E disse assim: é isso que tu quer para tua vida? Daqui 5, 10, 15, 20 anos, como é que tu vai estar? É literalmente isso. Olha as pessoas do teu lado. Hoje era para te ter feito isso, 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 e tu trocou por causa disso. E agora, tu vai lá e te apresenta como tu tá. E ali eu fiquei 2 meses, né, sem drogas. E quando eu estava quase utilizando, eu conheci as medicinas da natureza. Que daí ali foi um divisor de águas na minha vida. O famoso despertar, né? Tá tão famoso aí nas redes sociais. Mergulhei no despertar. O despertar, né? Uma possibilidade de olhar para a sua vida de uma outra forma. Muito bem, temos muitos comentários aqui. Então, assim, vou ler os comentários, tá? A gente teve uma primeira parte aí para conhecer um pouco da história do Rafa. E nós vamos seguir aqui para ver a parte 2 dessa história. Segundo capítulo, né? Deste livro da vida. A gente é um livro, né? Como é que a gente está escrevendo? Se o livro é bom ou não é, aí vai depender das nossas escolhas, né? Então vamos lá. A Lia Mara tá aqui. Maravilhosa. Analista corporal. Ai, gostei disso, analista corporal. Ela faz um trabalho incrível. Eu conheci ela no curso do Tantra. Olha, adorei. E maravilhoso, Rafa, diz ela aqui. Luiz Carlos David, bom dia a todos. A Jana, bom dia. O Rafa, a Tatiana Milioli, bom dia, queridos. A Oiara, Rafa, maravilhoso. O Liara, né? O Liara, isso mesmo. Liara. Vanessa Costa, bom dia. Ô, Jô, só uma pausa. A Uliara, ela foi a minha oráculo. Ela que me trouxe a informação das medicinas e da constelação familiar sistêmica. Uau! Olha aí, Liara, hein? Sou grato demais a essa deusa, a esse ser. É incrível, né? Como ela lembra foi o fio vermelho. O fio vermelho, né? Depois nós vamos contar do fio vermelho aqui, gente. Ela foi meu fio vermelho. Nossa, ontem a gente fez Só faltou linha e agulha pra gente fazer o tricô. Ontem de tarde, depois do nosso banho de mar, depois do nosso passeio no Parque Bellinzone, que para quem não é daqui, é a nossa floresta aqui em Araranguá, no meio da cidade. A gente tem uma floresta. E fomos lá e depois chegamos em casa. Gente, engatamos numa conversa que, olha, foi longe. Os fios vermelhos. Depois nós vamos contar para vocês. Ana Paula Barcelos, bom dia. O Rafael é maravilhoso e ainda me impressiono com as mensagens que ele escreve. Mesmo sabendo que ele é esse ser lindo e de uma inteligência e evolução espiritual magnífica. Gratidão. Caminhos da Cura. Ô, dona Jéssica, bom dia. Tô ligada aqui. Deusa. Jennifer Cândido Zilli, Seres de Amor, Deusa beijo. maravilhosa. Maravilhosa, nossa Deus. Antes nós estávamos cantando aqui uma música, a gente lembra de ti, Jennifer. Marileia de Fáveres
Tanger, Como filho pode do melhorar? coração, como pode melhorar. Amo esse ser, amo. A constelação que tu fez foi com a Leia? Foi com a Leia. Ah, imagina. Nossa, tá reverberando até hoje. Aliás, a gente tinha que perguntar, né? Tá aí a Jennifer, a Leia, que a gente estava num debate aqui do negócio do lado feminino e lado masculino, né? Que deu um tilt na nossa cabeça. Perguntar aí para elas mandarem aí pra gente. Porque na constelação, o lado feminino é o pai, né? O lado esquerdo, o lado feminino é o pai. O lado esquerdo é o pai, o lado direito é o pai, o lado esquerdo é a mãe. Me corrija aí, Leia, se tiver. E pelo Yin e Yang é o oposto, né? Isso aí dá um nó na minha cabeça, não entendo direito. Mas vamos perguntar, se elas quiserem responder aqui pra gente. Aline Pacheco Becker tá aqui, bom dia, amores. A Leia falou, feliz por você escolher olhar para sua vida e resgatar esse ser lindo, divino. Meu mundo é rosa, mandou um coraçãozinho aqui. A Uliara colocou, uma honra para mim fazer parte desse processo. A Liamara disse... Cadê? Perdi agora. Peraí. Tá, uma honra para mim fazer parte desse processo. Sumiu aqui o comentário da Liamara. Bem, quem quiser comentando aí, mande os comentários pra gente, que a gente fica Perguntas muito também. feliz. A Liamara voltou. Rafa é magnético. Você quer estar perto. Olha, ela é um ser eu incrível. quero mesmo. Olha, ai, foi tão bom nosso final de semana, tantas trocas, tantas partilhas. Ele é magnético mesmo, Liamara. Tanto que quando a gente se conheceu, né, foi instantâneo, assim. Foi tchan, já deu o tchan. Que bom. Luiz Carlos David, Rafa, um ser iluminado, com uma espiritualidade linda e amo trabalhar ao seu lado em nossa casa. Que maravilha. Pessoal lá da parte do núcleo espiritual, onde eu estou trabalhando a minha mediunidade. Uau. Gratidão. Então, vamos para a segunda parte desta história linda. Mas, antes disso, eu preciso chamar os meus apoiadores culturais. É rapidinho, é bem rapidinho, é o tempo aí da galera pegar uma aguinha, alguma coisa, e a gente já volta para a parte 2 dessa história, que agora vem a parte linda, agora vem aquela mensagem de que sim, é possível a gente sair do fundo do poço, sim, é possível a gente ressignificar toda a nossa história, construir uma nova história, escrever um novo capítulo com as pessoas que aparecem na nossa vida, né? Como o Liara apareceu na tua e depois as outras e as outras e vão se Sabe aquele conectando. fio que cruzou, aquele fio vermelho? Ela trouxe vários benéficos. Então, depois nós vamos contar do fio vermelho aqui para você. Quem ficar até o final do programa vai conhecer essa história que é tipo uma parábola, assim, é tipo Chinesa, japonesa, chinesa, né? É muito interessante. Muito bem, a gente já volta, não saiam daí. A gente está aqui com o Rafa Souza, hoje terapeuta integrativo. Nossa, ele fez um mergulho aí nesse ano de 2024 em muitas formações, né? Vem fazendo essa transição de carreira, mas ele já disse que não vai abandonar por enquanto os bichinhos, os pets que amam ele, né? E ele está construindo essa transição de carreira porque um novo ser nasceu, um novo Rafa aconteceu no universo, né? Uau. Quando o Liara, que está aqui com a gente, te falou sobre as medicinas da floresta, as medicinas da natureza, como a gente chama, né? Que nós temos à nossa disposição aí, hoje, graças a Deus, um movimento muito grande, muito forte, muito intenso, muito lindo, auxiliando muitas pessoas a saírem das drogas, né? A reconstruírem a sua vida, e medicinas aí que a gente chama medicinas, né? Que são elementos da natureza
tudo totalmente natural, que muitas delas são os princípios de alguns medicamentos que se compra na farmácia, né, para dar uma amenizada ali na dor. A mascarada. Então tem gente que opta ir direto na fonte, vamos direto na natureza, né? Vamos desviar da farmácia. E esse é um movimento que vem crescendo muito e auxiliando muitas pessoas, né? A gente vê, por exemplo, a cannabis sendo usada aí já por muitos profissionais da medicina, auxiliando em tratamentos incríveis, né? Os resultados são assim impactantes e assim isso vai ser cada vez mais, né? Porque agora a gente tem realmente uma abertura, né? Para entender como essas medicinas trabalham, né? Como a nossa mãe natureza nos dá tudo. Porque tem uma pessoa que a gente conhece e que é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande sobre as plantas, e ele diz o seguinte: para cada doença que o ser humano desenvolveu, Deus criou uma planta que cura aquela doença. Então pega aí a vozinha aí, né? Ai, toma um chá de tal coisa para dor de barriga, toma não sei o quê. Ah, o chá disso faz bem para aquilo. Não é, passa um... a avó de vocês não faziam as mistureba ali, passava no bicho de pé, né? É isso, é sobre isso, né? Tá tudo ali na natureza, tá todos os remédios que a gente precisa. Tá tudo disponível para nós. Né? Ou ninguém nunca tomou um chazinho de camomila aí para ir dormir? Chazinho de hortelã. Chazinho de maracujá, chazinho de hortelã, né? Ui, tô com uma indigestão. Quem nunca tomou um chá de boldo para ressaca, né, minha gente? O que é isso? Então, é sobre isso, e graças a Deus essas medicinas, né, essas plantas da natureza, assim como a gente conhece muitas, camomila, hortelã, manjericão, não sei o que a gente faz aí, os chás, existem outras plantas que têm poderes curativos muito grandes. E você acabou conhecendo esse caminho, né, das medicinas da natureza, como a gente fala. Como é que foi esse processo? Então, numa viagem, em parceria, né? Tudo começou quando eu conheci a Uliara. A gente trabalha numa mesma empresa, eu sou representante groomer, né, da empresa, onde eu auxilio ali, né, criando às vezes conteúdos, testando os produtos, né, no meu dia a dia, dando feedback. Os pets. Juntamente com os clientes, sempre preocupado, né, com isso. Então a gente foi para São Paulo, onde a gente foi montar um stander e eu fui participar da competição. E eu fui daqui para Lages, e de Lages a São Paulo a gente foi de carro, num carro só, e eu e ela. Então ali a gente teve uma conexão muito forte, onde é a coisa mais incrível quando a gente se permite. A permissão é algo, né? Eu e ela se permitimos se conhecer. Então a gente teve muita sincronia em várias partes de nossas histórias que compartilhamos nessa ida e vinda de São Paulo. Imagina duas pessoas dentro de um carro ali, 8 horas, 12 horas, 10 horas de viagem, de acordo com... Conversando. Aquilo que eu falei lá no início. Exatamente. Vamos conversar, minha gente. Vamos conversar. Exato. Se permitir conversar com pessoas que realmente vão estar presente, que não vão estar desviando, pensando, não, é estar aqui, eu estou sentindo ouvindo você. O outro. Exatamente. O nosso campo energético ele está entrelaçado e nós estamos compactuando com determinados tipos de conversa. Possamos que não entendemos, possamos que não concordamos, mas estamos aqui sem ego e sem julgamento, né? Simplesmente nos conectando. E foi isso que aconteceu comigo e com ela. E eu contei, né, entrei ali, né, me despi da minha vulnerabilidade com ela e falei sobre alguns processos que eu estava passando. E ela disse assim: Rafa, eu senti de falar para ti, né, sobre a medicina da natureza.
você deveria experimentar, porque é algo que vai te trazer uma clareza para isso. Porque tu já tá no caminho, tu já sinto isso em ti, mas talvez você vai ter que olhar mais dentro de você no que você precisa curar. Aí, nessa troca de informação, eu comecei a pesquisar lugares, encontrei um lugar em Braço do Norte chamado Instituto Sol Central, onde eu acabei descobrindo que é de uma família que eu admiro, que eu gosto muito, que eu já conheço há anos. Então, me senti mais confiante em ir. Porque eu iria de qualquer jeito, sozinho, sem ninguém, não tinha contado para ninguém. Eu, assim, esse movimento é meu, basta eu me permitir fazer. E eu me permiti, fui. E no primeiro dia, assim, foi impactante, porque eu fui com um propósito e o propósito foi outro, que já foi direto olhar para o apego e desapego em relação à minha mãe. Então, a partir dali eu comecei... Quando tu fala apego e desapego em relação à tua mãe, é medo que ela morra. Exato. Medo da morte, medo de perder. Isso, porque para mim a vida era só isso. Essa fase aqui, eu só vou viver isso aqui... Pela minha mãe. Exato, e eu tenho que estar bem, eu tenho que fazer isso acontecer. E depois dela também partir, que sentido vai ter isso aqui? Que ela vai e eu vou continuar aqui. Certo. Entende? Claro que tinha coisas dela dentro de mim, padrões limitantes dela entranhado dentro de mim, que eu não percebia, que com muito amor dela, sem ela saber que aquilo ia gerar, foi colocado em mim. Porque a gente convive todo dia, então tu vai escutando certas palavras, expressões que vão psicossomatizando dentro do teu ser, né? Que fica isso, fica no mental. A gente vai adquirindo aqueles padrões, aquelas verdades, né? Isso ficam preso no corpo, físico, mental e emocional. E a medicina da natureza me trouxe isso. Essa clareza. Primeiro ela trabalhou em ti também, o primeiro trabalho que a medicina fez em ti foi olhar para esse teu padrão de apego à tua mãe. Olhar para minhas sombras. Esse padrão de apego com a minha mãe, exatamente. E depois? E o que isso mudou na tua vida? O que isso mudou na minha vida? Tu saiu lá... Fui nesse primeiro dia e várias coisas aconteceram em um dia, né? Eu fui com a condução da Jéssica de Jesus, um ser incrível, que se tornou minha amiga e terapeuta. E o que isso mudou em mim? A partir daquele dia, instintivamente, sem perceber, o meu campo vibracional já mudou. Todo tipo de música de baixa energia, de densidade que eu não tinha por conta disso, não fez mais parte da minha vida. O que tu ouvia na noitada? Era funk. Funk? Amiga, eu era dos mais densos, assim. Cheguei em shows, assim, de densidade baixa. Entende? Então, assim... Então, mentalmente, a vibração escutando aquelas músicas... A minha fase aqui, 2 anos atrás, era o modão, né, minha gente? Como é que fala ai, Jesus, me fugiu o nome agora. Depois eu lembro. Era o modão, né? Como é aquele termo... A sofrência. Eita. Que tudo se conecta numa vibração, que as palavras que são emitidas ali, que você fica ecoando dentro de você, vai te manipulando a criar aquele padrão de sofrência, entende? O meu lá era o sexual. Por que era o funk o meu? Porque meus traumas e abusos de infância, eu identifiquei isso... Eles levavam para essa carência que eu não tratava a minha parte sexual como a sexualidade sagrada, entende? Como algo bonito, como algo bonito, relacionado ao amor. Porque é tudo deturpado hoje. Tudo deturpado. Eles criaram essa deturpação para tirar isso. Toda deturpada. Exatamente. Então, a partir daquilo ali, eu já fiquei me informando. Eu podia de quanto tempo era recomendado. E eu comecei nessa construção. A primeira coisa que tu percebeu, tu mudou as músicas. Isso. Muda a playlist. Isso. Foi a primeira coisa, mas quando eu cheguei em casa, na primeira semana, o ressoamento que teve, eu já comecei a ver uma luz no fim do túnel.
Tá. E parecia que não existia isso na minha vida. Tá. Então, assim, tem algo aí nessa medicina da natureza que realmente deu uma virada de chave. Então, eu vou me permitir conhecer melhor a medicina da natureza, porque nesse lugar onde eu fui tinha pessoas que, quando chega no final, a gente fica ao redor de uma fogueira, maravilhoso, todo tipo de pessoas, pessoas de várias religiões, assim, vão ali naquele lugar e elas se conectam na maior humildade e da sua vulnerabilidade na hora que passa a maraca lá e eles começam a contar sobre a sua história, o que eles vivenciaram e muitas coisas assim eu escutava e dizia assim, nossa, é isso, nossa, é isso, e eu precisava escutar aquilo e aquilo ia montando uma pecinha dentro do meu quebra-cabeça mental e isso ia me dando clareza. E eu assim, vou me permitir vir mais, né? E hoje eu participo, né, já vai quase 2 anos aí das medicinas, é uma transformação, ela abriu meus caminhos. E eu participo também hoje no Recanto Feliz, né, no Instituto Coração de Cristal, sou cuidador lá também, que hoje é uma honra de tanto que eu mergulhei, poder eu entender que a minha cura é a cura de outros. Entender que eu não preciso tomar um remédio para mascarar algo que eu não estou olhando, e sim tomar uma medicina da natureza que vai fazer eu olhar para isso. E quando eu olho para isso, quando eu falo isso, para cada pessoa pode ser uma situação. Sim. Né? Que no meu foi o apego, o desapego e os traumas de abusos. Né? Que foi os mais difíceis para mim. Hoje eu me sinto curado. Uma criança ferida, ela foi restituída para uma criança divina. Aqui quando a gente fala, quando o Rafa está falando assim desses encontros, né, realmente é muito especial, assim, porque a gente encontra pessoas, a gente conhece pessoas, né, de todas as religiões, só que tem uma coisa, nesses encontros não tem, não se caracteriza religiões, né, ali realmente é o famoso somos todos um, né? Não tem julgamento de nenhuma espécie, nem tipo de julgamento, né? Ali todo mundo é ser humano, lindo, maravilhoso, divino, filho de Deus e que está ali buscando curar suas dores, os seus processos, que em cada pessoa vai ter algum. Agora, quando eu convidei o Rafa para vir aqui, eu perguntei a ele, né, se ele estaria disposto a falar sobre essa questão de traumas e abusos, porque o que a gente percebe, né, nessa caminhada aí, ouvindo as pessoas. E ouvir as pessoas é outra medicina, né? A fala é uma medicina. Quando a gente fala aquilo que a gente está sentindo, a gente está se curando. Quando o outro escuta, ouve mesmo, né? Ele também está se curando. E o que a gente vem, a gente que está nesse movimento, né? Eu também estou, a gente percebe, é muita história de abuso. Gente do céu, é impressionante o que as pessoas relatam de abusos sofridos na infância. É uma coisa assim que não tem explicação. Não. E aí você pensa que, sabe, tem um monte de pessoas aí sofrendo, guardando isso, trazendo isso a sua vida inteira, aquele peso, aquela dor, e que esse peso, essa dor vai impactar na sua vida adulta, vai impactar nos seus relacionamentos, vai impactar nas suas escolhas, né? Vai impactar na forma como ela conduz a sua vida, e que há possibilidade de amorosamente olhar para isso e dizer, eu solto. Ver essa luz em si, né? Ver esse ser divino que a gente é, filho de Deus, e que a gente não veio aqui para sofrer. A gente veio para ser feliz, gente.
E para ser feliz, né? Com certeza. Muito bem. Vamos adiante. A Simone Souza está aqui. Sol Central, lugar mais que especial. Oi. Lá nos conectamos a nós mesmos através da medicina natural e da própria energia das pessoas que estão lá. Exatamente. Isso nos traz consciência de nós mesmos. Caminhos da cura com festa estranha com gente esquisita. Essa é ótima mesmo, né? Porque quem olha de fora parece meio estranho, mas, meu Jesus, vocês não têm noção de como aquela festa é maravilhosa. Imagina, uma festa onde só tem gente feliz. Aí tu olha só assim... gente feliz, gente, né? Chega a ser assim até estranho, porque um lugar onde só tem gente feliz, gente que se respeita, gente que não tem julgamento, não tem, sabe? Que são tá em um busca. ali para ajudar o outro. E conhece gente legal, gente legal, gente legal. É família mesmo, né? Tanto que a gente se trata, né, por família, né? Porque é um movimento demais, demais, demais. E a dona Jéssica, essa aqui, Caminhos da Cura, essa aí é que é danadinha, né? Danadinha, né? Eita, danadinha, bom demais. Jailson Gonçalves, meu amor, olha, vocês não têm noção da saudade, já estou falando de vocês, né? Porque quando a gente fala do Jailson, lembra do Matos, quando fala do Matos, lembra do Jailson. Que saudade que eu tô de vocês. Nossa, não tem coisa. Como falamos neles. Será que vocês não ficaram com a orelha vermelha final de semana? Dizem que fica, né? Jailson, maravilhoso, ser humano lindo, amigo, irmão. Parabéns por partilhar sua vida e história, amigo. A Eliana Viola da Silva Monticelli disse: o Rafa é um ser de partilha. Ilumina e partilha sua luz e amor a todos. Gratidão. Amabile, parabéns, tio. Afilhada. Fico muito feliz por todas as suas conquistas. Que coisa, né? Boa. E é aquilo que a gente falou. A Jéssica está aqui. Precisamos falar sobre isso. Por isso, parabéns, Rafa, por sua coragem. Exatamente. Uma vez a Jéssica esteve aqui no programa, a gente falou só também sobre a questão do abuso, né? E o quanto a gente precisa falar. A gente precisa, porque são temas que ficam ali muito no obscuro, não posso falar porque eu vou ser julgada, porque eu tenho... A Jéssica até trouxe aquela vez, né, a questão da vergonha, da culpa, e uma pessoa ficar segurando a vida inteira aquilo. Carregando aquele peso. Se sentindo sujo, se sentindo culpado. Isso é muito insano, gente. Só quem já passou por abuso sabe, né? E tem outra coisa também, às vezes as pessoas têm a lembrança, às vezes a pessoa não tem a lembrança. Mas o trauma está ali. Às vezes um toque, interferindo às vezes uma palavra, na sua vida. como fala, te abre o gatilho. Então, às vezes, sente. Uma pessoa pode, de repente, não ter um relacionamento sexual muito saudável com o seu parceiro, com a sua parceira. E a gente sabe que o sexo na vida de um casal, se ele não for algo... divino, sagrado. Divino, né? Compartilhado, falado... A sexualidade é sagrada. Fluir. E em algum momento isso vai pesar, né? E às vezes tem que aquela mulher ou aquele homem tem vergonha de compartilhar com o seu parceiro e sua parceira. E a gente tem que se libertar dessas coisas, gente, né? Porque quando a gente está nessas rodas, que a gente escuta a história dos outros, a gente vê que, nossa, meu Deus, é muita história, gente, são muitas histórias, assim, complicadas mesmo, sabe? Mas tem caminhos, gente. Tem caminhos da cura, né, Jéssica? A Jana... Gostei da festa, Jéssica dizendo aqui. O Charles, perfeito. Parabéns, Rafa, pela permissão que você se concedeu. Chamanzão. Caminhos da cura, precisamos falar isso.
que é o que a gente comentou aqui. Rausha é um termo que a gente usa quando a gente começa a conhecer, né, esse mundo das medicinas naturais. Existem alguns termos que a gente aprende. Na verdade, eu considero assim que eu aprendi uma nova língua, né? Porque a gente canta aí músicas indígenas e aí eu tava pensando outro dia, gente, estou quase falando uma nova língua, Fato. né? Hausha é como como é que a gente vai dizer, não é um mantra, é uma saudação, né? Uma saudação. Então eu encontro o Rafa, ao invés de dizer, oi, tudo bem, Rafa? Hausha. Ela tem uma energia boa, assim, de amor. É como a gente cumprimenta um amigo, né? E a gente vai aprendendo tudo isso aí, né? Como a gente se comunica. Gente, é um mundo maravilhoso, muito diferente, às vezes, para as pessoas, mas os relatos sempre são incríveis. Rafa, aí tu começou a tua caminhada lá. Braço do Norte, lá no Sol Central, Nova Veneza, lá na Leia, no Instituto Coração de Cristal. E aí a gente vai conhecendo muita gente. E nunca mais parou. Nunca mais parou. Não, nunca mais parei. É algo que realmente me deu uma motivação e trouxe para minha vida uma perspectiva que todo mundo hoje escuta falar. Qual o seu propósito de vida? Boa. E o meu propósito de vida eu descobri na dor, que é auxiliar pessoas com traumas de abuso e com drogas. E quanto mais eu mergulhei dentro dos meus estudos, que eu descobri, eu não tenho um manual de instrução, mas existem ferramentas que podem me auxiliar a me decifrar. Então eu comecei a olhar para dentro de mim. Aí tu começou a estudar. Já amo, né? Estudar, capricorniano, né, gente? Eita! Estudar, fazer formações. Está estudando astrologia. Fez uma formação agora que é uma terapia incrível, fantástica, cercada de muitos tabus, muita distorção também, e que bom que estão se formando terapeutas sérios nessa área, porque é uma terapia extremamente curativa, inclusive para quem carrega traumas de abusos, né? Sim. Que é a questão do Tantra. Que mais? Estuda a lei do tempo. Só uma pausa aqui. O Charles, Rausch pode traduzir por gratidão, grande espírito, por tudo que existe. Ai, gratidão. Gratidão, Charles. Maravilhoso. Viu? É um gratidão, então. Eu comecei, quando eu entrei nas medicinas, que eu comecei a me conectar com as pessoas das egrégoras, né? Onde eu comecei a frequentar, que foi o Sol Central e o Coração de Cristal. Tá. Então, existe pessoas lá dentro que são terapeutas. Sim, que muitos. Vão para se curar ou que vão para ficar de cuidadores das pessoas que vão estar lá. Uhum. É um serviço incrível. Uhum. E então eu conheci o famoso Reiki. Tá. E eu conheci o Reiki xamânico estelar. Eu me conecto muito com as medicinas da natureza, eu me conecto muito com a terra, como eu gosto de chamar Mãe Gaia. Então eu sou um filho da terra, estou aqui. Então conheci a Leia, onde é a minha mãe, que eu chamo hoje, né, na espiritualidade, e ela pratica e ela dá aula, né, do formação para o Reiki xamânico estelar. E fiz esse curso. Assim que eu conheci, deu 3 meses eu fiz esse curso, ali já começou. Então eu aprendi a entender sobre energia, sobre chakras, que são pontos energéticos que tem no nosso corpo e que de alguma forma eles dão referências para nós de algo que nós estamos sentindo e podemos olhar. Então começou ali. Logo em seguida, no outro ano, eu entrei, que eu sempre desde criança gostei das estrelas, o zodíaco me chamava a atenção, né? Não essa parte do signo que eles falam, mas a correspondência do movimento, porque quando você nasce aqui nessa terra,
é como se fosse tirado uma foto do nosso planeta aqui junto com o nosso universo. E existem posições, elementos, onde forma essa composição. Então, assim, a partir daí eu vou começar a me decifrar. E foi incrível, porque existe muita correspondência. Nossa, não significa demais. que é. Porque quando você nasce uma determinada parte do teu planeta, numa sociedade onde tem um padrão e tem uma crença que reverbera, que rege aquela parte ali. E depois no âmbito familiar. Então, a gente começa a entender um pouco mais sobre isso. Logo após, eu quis entender um pouco mais sobre os sentimentos, emoções. Eu fiz o curso com a Jéssica, o Observador, que é terapeuta de si mesmo. Esse você observador poder olhar é bom, né? para si. E nesse meio tempo também, por entender, eu queria entender mais sobre um pouco a cabeça da gente. Então eu comecei a fazer uma pós-graduação. Eu não tenho uma faculdade completa, mas eu posso hoje fazer uma pós-graduação específica de algo, né? E eu comecei a fazer uma pós-graduação em neurociência, para entender mais como é que funciona o nosso cérebro, né? Porque daí tu entende a parte mental, emocional e o que ela vai para parar no nosso corpo físico. Então eu precisava entender um pouco mais do corpo físico. E num determinado tempo com a Jéssica, nas terapias com ela, a parte do abuso estava muito difícil. E chegavam umas horas assim que ficava difícil. Ela assim, Rafa, eu vou te indicar fazer uma terapia tântrica. Só que eu, como um bom capricorniano, quis ir a fundo. Pesquisei, fui em lugares onde o meu sentir disse. Aí eu conheci a Sabrina, que é conhecida como Deva Pren, né, de Balneário Camboriú, onde ela trabalha com Tantra. E ela tem uma formação em terapeuta tântrico. E eu peguei e fiz. Aí a Jéssica assim, Rafa, mas era só terapia? Não, já vou a fundo. E lá eu curei. Eu literalmente, com tudo, ela foi a cerejinha do bolo. Porque eu entendi que o meu corpo é sagrado, eu entendi o que é um toque com amor. Né? Hoje, a minha sexualidade era deturpada. Eu não tinha entendimento. Hoje, com tudo que eu aprendi, né, eu consegui trazer esse entendimento. Então, essas são as formações. Algumas ainda estão em curso, outras eu já terminei, mas aí continuam as especializações, os treinos, as práticas, porque eu entendi que eu estava no processo ano passado de autoconhecimento. Certo. E esse ano eu entrei no processo de autoaprimoramento. Certo. Porque quanto mais eu me lapido, mais eu posso auxiliar o próximo. Que esse é o meu servir. Muito bem. Tu já está trabalhando com as terapias. Eu abri esse ano, né, dia 7 de janeiro, anunciei que vou trabalhar. Então já dei datas, já fiz tabelas. Mas não vai largar os bichinhos, né? Não, então, o grande quê da situação. Como é que eu vou largar uma criança que quando precisou de uma mão, um cachorrinho estendeu a pata? Como é que eu vou tratar clientes que eu atendo há 5, 10, 15, 19 anos? Eu trabalho há 24 anos com animais. Eu fiquei 13 dias aí de recesso e quando eu voltei, os cachorrinhos choravam. Os tutores diziam, Rafa, ficavam desesperados. Chegava a terça, eles iam lá na guia, na caixinha, porque eles gostam sabiam de... que iam tomar pedem, banho. Exatamente, eles pedem. Os relatos dos tutores é incrível. Por quê? Eu trabalho com amor. Eu faço reiki nos meus clientes. Eu comecei a fazer reiki para trabalhar reiki dentro da minha pet. Então, a minha pet, tu entra, tu sente totalmente um campo lá dentro. Quando tu entra, tu olha para a minha fachada, tu vai ler escrito lá em cima. Os 4 sentimentos divinos. Amor, compaixão, respeito e perdão. É o que entra lá para dentro e que ressoa com eles. E juntamente comigo, que é isso que eu trouxe. Então, os clientes ficaram assustados, né? Mas eu disse assim, não. A partir de hoje, eu não recebo mais clientes novos. A partir de hoje, gradativamente, que um cliente for embora ou que um filhocão desencarnar, eu vou fechando aquilo ali. Enquanto isso, eu vou praticando, vou me curando mais ainda, me aprimorando juntamente com as pessoas que for buscando o meu serviço. Então, isso existe, né? Uma linha de tempo à frente que vai ir mudando gradativamente com esse movimento.
Então, tu, junto com todo o teu autoconhecimento, porque assim, né, Rafa, o que eu percebo? Que a gente vai buscando as ferramentas, né, as terapias, o reiki, a constelação familiar, tantas terapias maravilhosas que a gente tem à nossa disposição, que nos auxiliam muito nesses processos. E a gente vai sentindo um interesse em fazer a formação dentro dessas terapias. Não necessariamente todos irão trabalhar com isso, mas é para si, em primeiro lugar, né? Agora, às vezes eu penso assim, nossa, tanta gente se formando como terapeuta. Que bom, gente, que bom. Tomara, assim, que cada 10 pessoas, 7 sejam terapeutas, porque a gente precisa. A gente precisa desse auxílio, desse amparo, né? As terapias são como, sei lá, quem quebrou o braço precisa fazer uma fisioterapia, não precisa? Então, é a mesma coisa. A gente faz terapias para se manter, né, bem com a nossa, porque a gente está aí vulnerável a, né? Quem não, né, minha gente? Quem não? Quantas vezes já saí daqui plena e cheguei ali na esquina e me estressei com o trânsito. Né? Daí não adianta ficar no gratiluz, porque o negócio tá ali, né? No dia a dia que a gente vê se a gente tá trabalhada na terapia, né? É ou não é, né, minha gente? Não adianta brigar com o vizinho. Respira. Respira, dá uma meditada, né? Aí vai pra vida. É assim, gente. Então, eu preciso brincar, né, gente? Porque aqui é a nossa vibe. Mas é sobre isso mesmo. A gente aprende e aplica. E a gente aplica onde? No desafio. Um desafio no nosso No desafio. Aquela pessoinha que a gente não gosta, aquela pessoinha que a gente olha lá e... né? E aí a gente já falou várias vezes aqui que tudo é sobre a gente, né? Que para mim, dentro do autoconhecimento, é o conceito mais... Aquele que o eguinho... Ele resiste. Não. Tu não tem nada a ver com... Olha, gente, esse aí para mim é desafiador. É. Tem que trabalhar. O auto-julgamento e o ego. O ego, não. Ah, mas aquela pessoa é muito chata. Né? O que naquela pessoa está refletindo em você? Ai. E é todo dia, minha gente, se trabalhando para a gente poder levar essa vida aí com mais leveza, com mais alegria, com mais saúde, porque daí também tem outra parte da história. Toda essa mudança, né? Exatamente. Eu tava, sabe o que? Eu tava, inclusive, olhando agora a tua pele. Tudo vai mudando, né, Rafa? Porque é uma desintoxicação, né? Sim. Tu começa a mudar. Tu começa a mudar tuas frequências. Tudo. Frequência alimentar, o que você está ingerindo, como você ingere, entende? Porque tudo é frequência, tudo é energia. As músicas que a gente escuta, as palavras que saem de dentro de você, todo esse movimento da onde você está, com quem você está, o que você está fazendo, né? O que tu tá assistindo. Exatamente. Tudo. Tudo Muda, gente. Tudo muda. Tudo muda. E tudo isso a gente acaba fazendo um detox. E é isso mesmo. Isso acontece e com todas as pessoas, né, que entram nesse processo da mudança. É assim, vai mudando um hábito, vai largando o álcool, vai largando o cigarro, vai largando as noitadas, vai largando pessoas, né? A gente fala disso às vezes. É inevitável, gente, né? Quem quer parar de beber tem que parar de ir no bar. Se a tua galera tá no bar, sinto muito, não vai rolar, né? E não é sobre deixar de gostar daquelas pessoas. É sobre deixar de frequentar aquele lugar porque para você não faz mais sentido, né? E na caminhada também você vai conhecer outras pessoas que estão no mesmo processo.
Então é como o Rafa e eu estávamos esse final de semana juntos. As nossas conversas eram, obviamente, em torno dos assuntos que nós achamos interessantes. E só assunto edificante. Não falamos de nada não falamos dos outros, não falamos de pessoas que conhecemos, né? Mas só assunto Edificante. bom, edificante. Aliás, tinha uns assuntos que se alguém ouvisse, ia dizer, dois malucos ali, né? Que a gente vai longe, né, gente? Mas é sobre isso. E tudo vai mudando, né? Que hábitos que tu mudou, assim, na tua vida? O que tu começou, assim, a mudar? Dentro do teu processo, assim. Começou a estudar, começou assim... eu como tal coisa, isso aqui não tá legal. Programas de TV, coisas... O que vai mudando na tua vida? TV, já faz 20 anos que eu não assisto TV. Nunca gostei dos programas, não gostava da essência que eles traziam. Então eu assistia os seriados e filmes. Mas a mudança foi selecionar que tipo de seriado hoje, que tipo de filme eu vou ver. Quando tu fala não assistia TV, noticiários, novelas, coisas assim. Exatamente. Tá. Não fazia parte disso daí. Não gostava daquilo ali. Então preferia ser mais assertivo ali. Mas mesmo assim, os filmes e seriados têm frequência. Tem. Abrem portas, Sim. abrem gatilhos. Abre ali a tua parte do teu sentimento e da tua emoção. Então Sim, eu comecei... tem que cuidar. Então quando eu comecei a estudar, eu fui me conectando muito com muitas pessoas. E sempre no meio de uma conversa tem indicação de um livro, que eu gosto de ler, amo ler. Tem indicação de filmes, seriados, documentários. Então eu tenho aqui no meu celular um bloco de notas com indicação só de filmes e só de livros. Então quando eu quero assistir alguma coisa, eu vejo o que eu estou sentindo, o que eu quero, né, que vai somar para o meu dia a dia. Esses dias eu assisti um filme sexta-feira, antes de vir para cá, que foi Profecia Celestina. É maravilhoso. Ela é um filme que fala sobre a energia, se fala sobre... Tu assistiu onde? Eu assisti, eu tenho um aplicativo que daí eu coloquei nele. Eu já assisti a Profecia Celestina acho que umas 3 vezes. A última vez eu catei no YouTube e até tava uma imagem meio ruim, mas não tem problema, assisti mesmo assim. É um filme fantástico. É um filme maravilhoso. E aí tu foi mudando. Exatamente. Alimentação, o que tu mudou? Alimentação. Eu cheguei a pesar 130 quilos. Eu me escondia na alimentação, nas drogas, né? Então, quando eu comecei a mudar, eu comecei a... Porque o alimento também é uma fuga, né, uma gente? fuga. Eu comecei a Come mudar... emoções. Come emoções. Então, era muito do fast food. Comida prática, rápida. E... Só porcaria. Porcaria. O tempo de comer era Não é lá. comida, né? Até um desacato, né? Existia uma fase que sabe quando eu falei ali para você no começo que ficava com aquele pensamento remoendo, triste dentro de você, que você se sentia nada? Eu ia pro mercado, comprava várias coisas, tipo assim, umas 2 sacolas de besteiras, e ia ver televisão e eu devorava aquilo ali. Uma coisa que poderia, hoje para mim, se eu compro, né, que hoje já é bem difícil na minha alimentação, porque literalmente hoje eu honro o meu corpo físico. Eu entendo o benefício que tem e uma das minhas metas é longevidade, se assim for permitido. Mas eu comecei. Tudo que eu estou ingerindo, né, ali estou fazendo reiki, estou agradecendo a Deus, Pai, Mãe, Vida, Terra, todos os elementais envolvidos, né, do alimento que veio, que ele possa entrar dentro de mim, nutrir tudo que estiver precisando, que estiver sendo necessário ser realinhado, revigorado com esse alimento. Eu parei de comer carne vermelha. Então, mas vamos supor assim, se eu for num lugar que uma pessoa eu não sou, como é que se diz? Uma pessoa que parou ali... Transigente, não, radical. Radical, exatamente. Eu não sou uma pessoa radical. Tá, eu também não. Vamos supor assim, se eu fosse na tua casa esse final de semana e você tivesse preparado algo com carne, eu iria comer, talvez não uma grande quantidade. Deixa eu te perguntar, eu mandei mensagem pra Jennifer perguntando se tu comia carne.
Ai, Mas no fim não comemos carne. Não comemos carne. Então, assim, peixe, fruto do mar, eu como, porque a forma como vem, a forma como o animal está sendo cuidado, às vezes para chegar até a nossa própria mesa ali, eu não gosto disso. Da mesma forma, eu já penso isso com o próximo, né? Então, eu honro essa parte em mim. Então, literalmente, muitas frutas, mas se eu vou num aniversário de alguém, me permito comer certos tipos de coisa. Né? Porque às vezes tem uma pessoa que tu vai lá na casa e faz um bolo maravilhoso, e tu vai lá e vai comer esse bolo. Então, não sou uma pessoa radical na alimentação, mas eu honro. Mas fez mudanças. Fiz mudanças. Que literalmente acabam favorecendo o nosso organismo. Porque é inevitável esse tipo de mudança que a gente faz em tudo isso, né? Assim, o que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente fala, o que a gente lê, né? Porque tudo isso influencia nessa nossa energia. A casa, a gente falou muito sobre a casa esse final de semana, Exatamente. né? Mudanças dentro de casa. Nossa, a minha casa é o meu templo. Então, ali, quando eu comecei literalmente a entender, a organização da minha casa é como se fosse a minha organização interior. Se eu não sei me organizar interiormente, vai ter movimentos dentro da minha casa que não vão, como você disse, estar fluindo. E se não está fluindo, a gente tem que ver o porquê que não está. Eu já fiz algumas identificações, né, graças a você, a nossa conversa no final de semana, que eu vou estar já revisando isso daí, que foi uma peça do meu quebra-cabeça. Porque é tão incrível que às vezes a gente está bem, né? A gente está ali fazendo nosso trabalhinho diário todos os dias, mas de repente chega em casa e a energia muda, né? Um negócio estranho, um negócio incomodando, uma preguiça, discussões em casa para quem não mora sozinho. Tá, o que deu? Tem que chamar nossos apoiadores, tem que trocar Tá, beleza. Então, rapidinho aí, precisamos fazer uma pausa, mas a gente já volta, tá? É rapidinho. Não saiam daí. Boa comida, boas companhias, bom papo e muitas histórias. Assim é o Gente Gourmet. Acompanhe todas as sextas-feiras no TV Sul Mulher, a partir das 10 horas, com reprises terças e sextas-feiras, às 20h30. Apoio Cultural. Temperos naturais sabor açoriano. 15 anos de sabor, saúde e praticidade. Ótica Miguel. 19 anos valorizando o seu olhar. Búfalo Negro, a maior loja de churrasco do Brasil. Olá, eu sou o Luca Luktenberg e faço companhia para você todos os dias de segunda a sexta-feira aqui no Jornal do Meio-Dia. Aqui você encontra notícias da nossa região, temas relevantes na sociedade, destaques na área policial e muito mais com a credibilidade e o respeito que você, nosso telespectador, merece. De segunda a sexta-feira, do meio-dia a 13h, temos aqui o nosso encontro marcado na TV Sul Catarinense. Olá, gente, eu sou Jean Silva, apresentador do programa Lidere-se na TV Sul Catarinense.
Este programa que tem ido ao ar de segunda a sexta-feira, antes do Jornal do Meio-Dia, e segundas e quintas-feiras após o Em Pauta. Quero convidar você a estar ligadinho conosco aqui na TV Sul Catarinense. Apoio Cultural. Projetar Imóveis. Doutor Leonardo Farias. Clínica Sorrilis. Muito bem, estamos de volta. A Jéssica já tinha visto que o microfone do Rafa deu um tilt aqui, né? Já tudo certo. Fala aí, Rafa. Tá tudo bem? Oi, testando. Tudo certo aí, Kevin? Alonso. É, gente, que quando a gente tá falando coisa assim boa, né? Tem gente que quer atrapalhar, né? Então, estávamos falando sobre essa questão da alimentação, né? De quanto a gente muda e tudo. E também sobre a nossa casa, que normalmente também a gente vai querer fazer mudanças dentro da nossa casa, né? Trazer um ambiente mais acolhedor, às vezes até se desfazer de coisas que não... Que você olha e lembra aquela tua história do passado e tal, e dá uma mudada. E é bom, viu, minha gente? É muito bom. Só que às vezes, mesmo a gente estando bem e tal, a gente percebe que dentro de casa tem alguma coisa que não tá legal. Então a gente também tem que estar atento à nossa casa. A nossa casa, ela conversa com a gente o tempo todo. Pensa, a gente dormir num quarto bagunçado, sujo, desarrumado. Não dá, né? Energeticamente, baixa energia. E quando a pessoa está em desleixo consigo, um descuido, né, pelas suas escolhas, normalmente vai estar refletido na casa dela. É o espelho. Vai ser uma casa densa, né, como a gente diz. A Lia Mara está aqui, analista corporal. O veículo de acesso ao divino é o corpo. É uma pessoa incrível, com uma história incrível, ali, Amara. Pois é. O que seria essa questão do corpo, assim? Pelo que eu acompanho, ela fez aí... Ela era obesa, ela fez uma mudança radical na vida dela. Ela traz uma leveza e, pelo que eu acompanho, ela traz essa ferramenta de analista corporal, porque o nosso corpo, como ela diz aqui, né, tudo começa por ele, é o acesso divino, né, é com o corpo. Uhum. Então, ele tem respostas, ele te dá um caminho. Então, ela analisa o formato do corpo, pelo que eu entendi, tuas expressões corporais. É o que eu posso falar até onde eu sei que eu entendi. Né? Se ela quiser colocar aí para nós... Mas que tem também a questão do teu trabalho também, né? Junto com o Tantra, né? Sim, o corpo fala, né? Ela fez o curso do Tantra conosco lá. O corpo fala. O corpo, ele é físico, e então tudo que o teu mental, o teu emocional aqui, separamos a nossa cabeça do nosso corpo para baixo. Tudo que aqui você entendeu como trauma e você não resolveu de certa forma e ficou aqui, vai parar no teu corpo físico, né, onde vai estar psicossomatizando em alguma parte do teu corpo. Que onde a gente diz, né, que no Tantra, na psicossomática, a gente está afrouxando a nossa couraça. A gente está literalmente, existiu pontos no meu corpo quando eu fiz no Tantra que eu não conseguia ser tocado. E eu tinha que ser tocado porque eu me lembro literalmente da parte dos abusos onde realmente estavam ainda no meu corpo físico. E se eu não tirasse eles com essa terapia, eu iria carregar a vida toda. E eu não estaria dando espaço à permissão de realmente me amar e estaria carregando ainda aquela sensação de ser sujo. Entende? Por causa disso.
que fica no nosso corpo. O que Hoje- tu não consegue resolver aqui, vem parar aqui. Com certeza, né? Vai e acaba somatizando, virando uma doença, né? E a gente não... Porque o corpo é o último estágio, né? Quando já se manifestou em forma de uma doença, é porque o emocional não foi visto, né? Então, sempre há tempo da gente buscar aí as terapias e olhar para essas questões e se curar e se libertar. Hoje, Rafa Souza é um ser divino curado? Sim, eu curei o Rafa. A minha criança interna, ferida, traumatizada, eu transformei ela numa criança divina. Por que a gente costuma falar criança? Pois é. Porque normalmente, quando a gente nasce livre de camadas. E as camadas são... É que nem uma cebola, né? Cheia de camada, né? As camadas, elas são implementadas na nossa vida de acordo com tudo que a gente vai recebendo de informação. Desde traumas, bloqueios, tudo, né, que você pode imaginar. Então, e sabe quando um adulto acontece alguma coisa e ele age como uma criança em certas coisas? É porque ele não curou a criança dele. Então, aquela criança teimosa, que vai estar reinando, que vai bater boca, que não vai querer escutar, esse adulto ele vai agir dessa forma. Inconscientemente, irracionalmente, porque não vai estar se permitindo. A criança que não foi amada, a criança que foi mimada, Ela a se criança manifesta que de ela se certa manifesta no adulto. Então, ou eu consegui... Tem até uma brincadeira que a gente faz, né, que diz assim, a pessoa faz uma birrinha ali, faz um nhanhanhé e a gente diz, quando é o teu aniversário de 6 aninhos? Ó, ali a Mara colocou ali, ó. O veículo de acesso ao divino é o corpo. A terceira lei hermética nos diz que tudo que está em cima está embaixo. Então está tudo dentro e fora. Como o ambiente mostra sua frequência, o corpo se materializa seus pensamentos e emoções. A gente conversou muito sobre isso ontem. Exatamente. Tudo está conectado, né? Tudo está conectado. Então, porque tudo é energia. Tudo é energia. Basicamente isso, né? Mesmo essa matéria aqui, mesmo esse corpo, né? É energia, está emitindo frequência, está recebendo frequência também. E esse é um conceito tão básico, né, Rafael, que às vezes ainda as pessoas não entendem, né? Aquilo que você fala está impactando, aquilo que você ouve está impactando no seu dia a dia. Então, às vezes a gente está, né? É o ressoamento, né? É o ressoamento. O que você quer ressoar? O que tu quer receber? Para te poder receber, tu tem que ressoar isso de dentro de você para fora. Então, tu manifesta isso daí. Tu sabe que eu comentei aqui semana passada numa entrevista e isso exemplifica bem o que acontece realmente no campo vibracional da gente. De vez em quando, eu pego o celular para me dar uma distraída, né? E tá tudo certo. Jogo as pernas no sofá e agora eu vou dar uma olhada no celular. E aí o conteúdo normalmente que eu sigo é um conteúdo que eu gosto e tal. Mas aí eu vou ver lá os stories da minha filha, vou ver os stories não sei o quê. E aí a gente entra num automático aí que vai pulando um stories pro outro. E daqui a pouco tu vai indo. Quando tu vê, passou 40 minutos. E aí teve um dia que de repente eu me senti ruim. Tava me sentindo pesada, tava me sentindo irritada, meio triste. Frequência. Ruim. Aí cara, como assim? Se eu tava super legal. Aí quanto tempo você ficou no celular? E o que você estava olhando? Que frequência você estava, né, absorvendo? Que gatilhos podem ter disparado olhando, sei lá, a vida perfeita do Instagram? Que pode ter ressoado ali? Entendeu? E
frequência foi lá no chinelo. Então, olha como é sutil esse negócio. É né? sutil, é sutil. Tu tá ali numa boa, de repente tu te sente mal, tu te sente pesado, tu te sente sem energia. Sem energia é realmente o termo, né? Alguma coisa numa frequência não bacana tu acabou acessando, né? E aí te deixa ruim. E a nossa tarefinha vamos tentar ficar numa frequência boa, né? Com certeza. Isso é fundamental. Hoje existem várias formas e às vezes as pessoas não param para dar a atenção devida a essa frequência que você quer. Uma das coisas que falaram para mim, mas para que acender uma vela? Para que acender um incenso? Para que botar um mantra? Não tem tempo para isso para si. Elas não param para fazer uma meditação e olhar para dentro de você. Porque quando você está ativando esses arquétipos, você está o quê? Mantendo a sua energia, a sua frequência. Nem sempre é necessário, mas quando nós estamos começando, que nós estamos nessa transição de mudanças de vida, isso ancora no teu dia a dia. Então, isso trabalha bastante a nossa frequência que a gente quer. Como diz a Ana, um ser incrível que eu conheci, onde eu estou frequentando lá no núcleo de Adonai, seja a energia que você quer atrair. Para você ser essa energia que você quer atrair, você tem que se entender primeiramente. Exatamente. A Ana Paula Costa está aqui. Bom dia, Jô. Comecei a acompanhar agora a entrevista porque estou aqui na limpeza do quintal. A Ana é das minhas. Tudo é energia, temos que movimentar. Ótima semana para vocês. É isso aí, tem que movimentar. Aliás, limpar o quintal é uma ótima forma de movimentar a energia, limpar a casa, né, minha gente? Conectar com a terra, que faz com as bullying plantas. comigo aí, que diz que eu só fico na faxina, né? Mas é isso, faz uma faxina, depois acende aquele incenso maravilhoso, delícia. né? Bota rosas. Eu Aprendi amo com o rosas. Rafael, né, agora, esse final de semana. A gente tem que ter rosas dentro de casa. Quero plantar rosa agora, resolvi que eu vou plantar. Tu tem um chamado E tu bem sabe grande, tá? Que me mostrou ontem. Então. Então. Aí, gente, uns babados. E tu sabe que eu me lembrei de uma coisa? A minha mãe amava rosas vermelhas. Tem uma rosa vermelha, eu vejo plantada aí em muitas casas, que era exatamente a rosa que a minha mãe gostava. E o meu pai plantava essas rosas para ela. Uau! Então sempre teve rosas vermelhas na minha casa. E o meu pai gostava de margaridas. Então sempre tivemos margaridas plantadas dentro de casa, no nosso quintal. Aliás, eu amo margaridas, né? Adoro margaridas. E eu me lembrei disso, que o meu pai plantava rosas vermelhas para minha mãe, porque a minha mãe gostava. E olha só Que a lindo, informação. né? Meu pai e minha mãe tiveram uma história de amor muito linda. Ai, gente, peraí, para tudo. Nós precisamos contar dos fios vermelhos? Uau! Conte. Os fios Quer vermelhos? contar? Pode Quer contar, contar? contamos juntos. Não, vamos contar juntos. Ontem a gente estava lá numa conversa, a gente estava falando sobre como a conexão com certas pessoas podem nos encaminhar para a vida, né? Então eu conheço uma pessoa que por causa daquela pessoa, eu conheci outra pessoa que... E aí vai formando uma teia. Aí eu perguntei assim pro Rafael, tu conhece aquela... É um ensinamento chinês, né, um oriental, que fala sobre os fios vermelhos que se conectam? E aí o Rafael, não conheço, ele buscou, né, a origem e foi ver e ficou encantado aí com esse olhar, né, esse entendimento dos fios vermelhos. Porque realmente a gente consegue compreender que todas as pessoas que se aproximam da gente, elas trazem alguma resposta para algo, né? Pelo que eu entendi ontem na nossa conversa. E quando você realmente começa a entender os movimentos, seguir a sua intuição, com quem se aproxima,
você tem algo para aprender, tem algo para resolver, tem algo literalmente para dar uma atenção especial, de alguma forma. Então, quando você está vibrando numa frequência que você não está mais naquela densidade, porque quando você está numa densidade, vai vir fios vermelhos de pessoas densas, que tu vai ter que aprender alguma coisa com ela, tanto que for para te elevar ou para te baixar mais. Né? Então, quanto mais você eleva a sua vibração, pessoas com fios vermelhos, né? Como diz essa chinesa e japonesa, né? Que são dos dois, né? Que trazem essa analogia para nós. Então, com certeza eu e a Jo, desde que ela me viu, que eu vi ela, a gente conversou muito. Estamos costurados no universo. Ah, não, ontem a gente fez, olha, as tecelãs. Tem pessoas que você conhecer uma pessoa pode significar a mudança total do curso da sua vida, né? E são os famosos fios vermelhos, estão entrelaçados para que em algum momento da vida você venha conhecer aquela pessoa, porque aquela pessoa vai ser um elemento importante na sua vida para que você siga o seu caminho do bem, na luz, né? Assim, por exemplo, no teu caso, a Oliara, certamente é um fio conectado a você. Ela foi um fio, com certeza, muito importante, porque... Por causa dela, tu já foi para outro, Porque se a gente for rebobinar a história, olhar para trás e ver por que eu estou hoje aqui, eu precisei encontrar a Oliara. Exatamente. Porque a Oliara, ela me trouxe uma informação onde eu comecei a buscar. E quanto mais eu adentrei, mais conexões eu gerei com outras pessoas. Exatamente. Então, esse é um movimento. Tu consegue entender, muitas vezes, da onde vem. E faz muito sentido. E hoje pode ser que o Rafa seja o fio vermelho de alguém, né? Que tenha aqui escutado a sua história e tenha ficado aí, de alguma forma, mexido, né? E que, por causa disso, vá buscar um auxílio terapêutico, alguma forma de dar aí a sua mudada, né? Mudar o seu destino, tá? Porque na estrada da vida, sim, é possível a gente descer em qualquer estação e pegar um outro trem, tá? É nos permitido isso. E fique atento às pessoas que estão ao seu lado, o que as pessoas estão falando, de que forma que elas lhe apoiam, lhe incentivam. Se você tem ao seu lado só pessoas que te colocam para baixo, né? Sai dessa turminha aí, minha gente. Sai dessa turminha. Vai te conectar com gente que te coloca para cima, que quer te ver bem. Tá bom? Rafa, meu querido, nossa previsão do tempo aí tá pronta? Sim. Vamos para a previsão então? Depois a gente faz o fechamento aqui. Previsão do tempo. Apoio Cultural. Sul Construções. Realize o seu sonho da casa própria. Life Med Segurança do Trabalho. Cuidando dos colaboradores do seu negócio. Previsão do tempo em Araranguá. Será que em Imbituba também vai ser assim, né? Hoje o Rafa vai embora. Viu, dona Custódia? Hoje eu entrego seu filhinho. Segunda-feira em Araranguá, todas as infinitas possibilidades estão disponíveis. Sol, chuva, vento, calor intenso, hein, gente? Olha aí. Vamos se hidratar, hein? Protetor solar, presta atenção. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, seguindo aí um padrão, né? Sol, algumas nuvens, calor intenso continua. E na sexta-feira, previsão de chuva. Eu estou torcendo realmente para que dê uma chuva, porque estamos precisando, né? Aqui, a nossa região aqui está bem seca e eu acho que é bom que caia uma chuvinha. Só que com essa temperatura extrema aí, às vezes é aquela chuva meio, né, pancadão de verão e tal. Enfim, vamos ver o que nosso querido Deus aí manda pra gente, né?
que seja o melhor, que seja sempre o melhor pra gente, né? Muito bem. Oi? A chance de chuva é de 99%, tá dizendo. A chance de chuva o quê? 99%. 99%. Ah, que bom. A minha grama, coitada, tá seca lá, gente. Daí ficar molhando todo dia com mangueira não dá, né? Não dá pra ficar desperdiçando água. Não é desperdiçando, né, tadinha da grama. Ela precisa da água, mas vamos torcer que chova aí um pouco pra... Parece que vai chover bem rápido, no fim da tarde, assim. É, foi o que eu imaginei. Chuva de verão, final da tarde, vai estar quente demais. Vai dar aquele pancadão, né? Mas se vier para molhar aí as plantinhas, já tá bom demais. Muito bem, meu querido Rafa. Foi uma grande alegria te receber aqui. Te agradecer por compartilhar aqui tua história. Não, às vezes não é fácil, né, Rafa? Mas tá no teu propósito aí, né? Com certeza, com certeza. Gratidão imensamente por me receber, essa pessoa Rafa incrível. tá escrevendo um livro também, gente. Finalizando. Tá falando sobre o apego e desapego. Uau! Eu considero dos grandes desafios aí do ser humano, né? Trabalhar o seu apego e o seu desapego. Um dos grandes propósitos para nossa evolução, um dos mais difíceis, né? Existem outros, mas é o apego e desapego. É. A gente tem muito apego, né? Apego material, apego emocional, apego, não quer soltar e, gente, é aquele negócio, O né? material hoje eu aprendi muito, mas eu mesmo é o físico mesmo. É. Minha gente, caixão não tem porta-mala, né? Não adianta, a gente não vai levar nada. Entendeu? E nem é duplo, né? Não tem caixão duplo. Cada um tem o seu. Então a gente não leva nada daqui. Nada, não adianta. Isso é uma questão a se trabalhar todo santo dia. Porque a gente é muito apegado. Vamos trabalhar, gente, porque o negócio, nós viemos aqui para ser feliz, né? Então vamos dar um jeito de ser feliz. Se a coisa não tá boa aí, vamos se ajudar, minha gente. Vamos se ajudar. Muito bem. Que programa maravilhoso para a gente começar bem a nossa semana. Amanhã tem mais, se Deus quiser. Vou fechar aqui com uma mensagem para o nosso dia. Tá? Então vamos descruzar as perninhas aí, todo mundo. Ajustar aí, dar aquela respirada, né? E vamos pedir aí uma mensagem do universo para nós todos. Quem quiser receber, se conecta aí com a gente que vai vir para você. Eu abro aqui aleatoriamente nossas mensagens. Vamos lá. O que tem para nós hoje, universo? Vamos lá. Abrir. Levante sua cabeça, não fique triste, porque vai aborrecer-se pelo que disseram de você. Por quanto tempo continuará queixando-se e reclamando? Vamos, levante sua cabeça e siga em frente. Você é filho de Deus. Caminhe seguro, porque aqueles que falam de você vão ficar parados lá atrás, sem progredir. E quando eles perceberem, você já progrediu tanto que eles o perderam de vista. Essa mensagem é a segunda vez que sai em poucos dias, hein, gente? Tem coisa aí, hein? Tá? Bora lá, não fique preso aos comentários, ao julgamento dos outros. As pessoas não sabem como é a vida da gente, né? Então, todo mundo quer julgar uns aos outros, mas ninguém quer calçar o nosso sapato, né? Ninguém quer saber realmente a fundo como é a sua vida, quais as dificuldades que você está passando. Então, não se apegue ao julgamento alheio. Vá cuidar da sua vida, porque o nosso propósito aqui nesse mundo, minha gente, primeiro é nos cuidar. Cuidar da gente. A gente cuidando da gente, a gente vai impactar todo o nosso entorno. Tá bem? Meus amores, que vocês tenham uma tarde maravilhosa, produtiva, abençoada
que aquilo que de repente vocês tanto estão precisando aí no coraçãozinho seja entregue a vocês com total facilidade, alegria e glória. Amanhã a gente se encontra aqui, se Deus quiser. Um beijo no coração. Até lá.